A bandeira levantada pelo ex-prefeito Edinho Silva nos parece que vem para salvar o Lapena aos 45 do segundo tempo. Conta um pedacinho da história que eu vou conversar com o ex-prefeito. Vai lá. Bom, o Congresso Nacional promulgou ontem a emenda constitucional 136, que redefine o pagamento de precatórios pelos municípios. O novo texto, originado da PEC 66/2023, permite o parcelamento dessas dívidas judiciais e estabelece limites anuais para os valores desembolsados. A emenda prevê que municípios com precatórios em atraso de até 15% da receita corrente líquida, a chamada RCL, poderão pagar o equivalente a 1% dessa receita por ano. Se o montante ultrapassar a 85% da receita, o percentual máximo poderá chegar a 5% de forma escalonada. Além das novas regras para precatórios, a emenda reabre o prazo para parcelamento de dívidas previdenciárias vencidas até 31 de agosto de 2025. As administrações terão até 300 meses para quitar os débitos, desde que estejam inscritas no Programa de Regularidade Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Agora, viu, Edinho, foi uma coincidência muito grande, porque ontem, viu, o pessoal da Prefeitura até pediu um espaço aqui para mostrar que a situação era muito delicada, muito difícil, e as questões de precatórios, a questão aí da dívida com o INSS, enfim, e parece que a bandeira que você levantou lá atrás, se eu não me engano, em 2023, né, parece que acabou dando certo agora. Você que comandou essa questão junto com uma frente aí em Brasília, eu gostaria que você explicasse direitinho o que acontece e por que aconteceu. Bom dia, Dio. Bom dia, Madalena, bom dia a toda a equipe da IP, muito bom dia aos ouvintes. De fato, Madalena, quando eu assumi a prefeitura em 2017, eu me deparei com um problema gravíssimo, que era o estoque de precatórios que a prefeitura havia acumulado. Para que o ouvinte entenda, o precatório, no caso de Araraquara, você tem precatórios por outras dívidas, mas no caso de Araraquara não, é fundamentalmente precatório advindo de ação trabalhista. Ou seja, o regime de Araraquara, a forma como Araraquara contrata seus servidores, era a CLT. Quando foi em 2020, nós alteramos. A CLT, ela é uma legislação típica da relação de empregado privado, ou seja, o empresário contrata o trabalhador pela CLT. No caso dos servidores públicos, não é correto que seja CLT, porque isso gera um volume de dívidas trabalhistas absurdas. Por exemplo, hoje o maior estoque de precatórios da Prefeitura de Araraquara é por conta de uma lei que estabelece que a cada 50 minutos de trabalho, o médico tem direito a 10 minutos de descanso. Como que um médico que está na urgência e emergência, um médico do SAMU, um médico que está atendendo uma unidade dá 50 minutos de trabalho, ele vai deixar o paciente e vai descansar 10 minutos. Evidente que isso não tem o menor cabimento. E hoje o maior volume de dívidas que a Prefeitura tem trabalhistas é por conta dessa legislação. E além do que, a CLT ela é muito rígida. O servidor público, ele atende a população, portanto, ele tem que ter maior flexibilidade. Por exemplo, de você compensar horário, ele trabalha num horário, ele compensa folga em outro. De você, muitas vezes, criar um abono para que ele, muitas vezes, cubra a falta de outro servidor. Você tem que ter instrumentos que dê maior flexibilidade, porque o servidor não trabalha numa empresa que ele pica cartão, ele não trabalha num banco que ele registra o ponto. Não, ele atende a população. Em 2020 nós mudamos isso e colocamos que os servidores sejam contratados por estatuto, um estatuto debatido com a categoria, debatido com o sindicato, para evitar esse volume de dívidas trabalhistas. Mas para o ouvinte ter dimensão, só eu, nos meus 8 anos de mandato como prefeito, nós pagamos 180 milhões em precatórios. Então, evidente, não tem nenhuma prefeitura que suporte isso. Inclusive na transição, se você se lembrar, se o ouvinte se lembrar, quando eu estive no seu programa, eu alertei que o prefeito Lapena deveria, enquanto a legislação não mudasse, correr atrás
de conseguir uma liminar, como eu consegui 2 liminares, estabelecendo o teto de pagamento de precatório. Estabelecendo o teto, ou seja, quando bater, no caso, a primeira liminar que eu consegui estabelecer, bater 1% da receita corrente líquida da prefeitura, a prefeitura paga somente aquele teto. Eu consegui uma liminar na época do CNJ. Depois, no ano seguinte, eu consegui outra liminar, estabelecendo por volta de 2% da receita corrente líquida. Isso fez com que eu governasse a cidade sem maiores, com transtorno sim, mas sem criar um colapso na administração pública. Edinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque o Guidolin disse aqui ontem, né? Porque eu perguntei isso a ele, eu falei, olha, a prefeitura de Araraquara conseguiu a liminar e evitou... Várias liminares ao longo da gestão. Ele disse, eu tentei, não consegui. Você acha que faltou competência, faltou... talvez... O que faltou para... Se você conseguiu 2 ou 3 vezes... Ou vezes... mudou o entendimento por causa da tramitação da PEC. É isso aí. Tem uma PEC que vai resolver isso. Eu, Luiz e Madalena, e ouvintes, eu tenho procurado colaborar com a Prefeitura de Araraquara absolutamente tudo que eu posso. Inclusive, há 10 dias o prefeito Lapena me acionou por conta de uma emenda que eu pedi para o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é um deputado do PL, mas que foi ministro comigo no governo da Dilma, recursos para que a gente termine as obras do Botânico, para que a gente termine as obras da pista de atletismo, porque é muito triste você passar ali e ver as obras paradas, e eu pedi para o Antônio Carlos Rodrigues arrumar uma emenda por 5 milhões de reais, e para terminar as obras do ACO, do Campo Dente de Leite. Só que a prefeitura cadastrou a obra do Botânico errada, um erro técnico, cadastrou errado. E o prefeito Lapena me procurou, eu fui no Ministério dos Esportes, consertei, levei o deputado Antônio Carlos Rodrigues comigo, nós consertamos, mudamos o objeto, está resolvido. Agora, em outubro, o recurso volta a ser empenhado para a Prefeitura de Araraquara. Os procuradores me ligaram, o Vinícius Manaia me ligou, muito preocupado com a situação de precatório. Eu falei, Vinícius, pede para o prefeito Lapena requisitar uma audiência no CNJ, se precisar eu vou com ele ao CNJ para que a gente trabalhe uma liminar para que a Prefeitura de Araraquara já pagou por volta de 70 milhões de reais em precatório. 70 milhões de reais, efetivamente, é o que está estrangulando a Prefeitura. Porque 70 milhões é recurso do Tesouro, não é dinheiro carimbado, é dinheiro livre. Então, é evidente que é isso que está estrangulando. O Roberto Pereira sabe disso, que já foi financeiro do governo Marcelo Barbieri, ele sabe como isso funciona, ele sabe que é o que está estrangulando a prefeitura é precatório. Mesmo a dívida de INSS, que foi aquela ação que o Marcelo Barbieri perdeu, que inclusive o Roberto Pereira era o secretário na época, eu consegui parcelar. Então aquilo ali, por mais que tenha pressão, mas está parcelado, a prefeitura sabe quanto que ela vai pagar por mês, que é uma dívida grande também de quase mais de 200 milhões de reais. Foi uma ação que o Marcelo perdeu, porque ele alegou, e eu acho que ele tinha razão no mérito, no que ele alegou, só que a Justiça diz que não, e aquilo gerou uma dívida imensa de INSS. Mas isso está parcelado. As duas grandes dívidas da Prefeitura é INSS e precatório. INSS parcelado. O precatório é que está pressionando o caixa da Prefeitura. Pois bem, eu fui secretário-geral da Frente Nacional de Prefeitos quando eu fui prefeito. O que eu fiz? Eu puxei dentro da Frente Nacional de Prefeitos que precisaria mudar a legislação de precatório. E eu fui na Câmara, eu fui no Senado, eu fui inclusive nomeado pela Frente como o prefeito responsável para mudar essa legislação. E nós conseguimos mudar, inclusive a redação que a Câmara havia proposto, no Senado nós mudamos, escalonando da forma como está aí. Em cima do estoque, você estabelece um teto da receita corrente líquida. No caso de Araraquara, eu não sei como está o estoque hoje, se caiu mais ações, eu não sei. Eu estou já 9 meses fora da prefeitura. Mas nós devemos estar enquadrados aí por volta de 2% da receita corrente líquida. O que é, Madalena? Sim, é uma dádiva, porque a prefeitura estava pagando mais de 4% da receita corrente líquida de precatório.
Isso, para o ouvinte entender, é muito importante, porque dá um fôlego financeiro para a Prefeitura de Araraquara, como dá um fôlego para as prefeituras do Brasil todo, porque todas as prefeituras têm problema com precatório. Foi uma grande vitória. Ontem o Congresso sancionou a PEC já está em vigor, a Prefeitura de Araraquara pode já aderir, né, e tirar essa pressão do seu caixa e fazer gestão dessa dívida precatória. O que é importante? Quando eu mudo a legislação em 2020, que foi uma sessão muito pesada da Câmara Municipal, ali, Madalena, nós estancamos fundamentalmente a geração de novas ações. Então, claro que vai ter uma ação aqui, outra ali, mas esse volume de ações que a Prefeitura de Araraquara sofria, isso, a tendência no tempo é diminuir. E com essa lei agora, além de diminuir, portanto, deixar de gerar novas ações, a Prefeitura vai ter um planejamento de como que ela pode pagar as suas dívidas daqui para frente. Se eu pudesse dar um conselho, o que eu daria? Que nós, primeiro, Roberto Pereira, eu conversei com ele por telefone esse final de semana. Ele sabe que tem que recalcular esse parcelamento de dívida do INSS. Porque se recalcular, talvez essa dívida caia mais ainda. Precatório, agora a Prefeitura vai respirar em relação ao precatório. Então é fazer gestão de tudo isso e tocar a Prefeitura. Eu acho que, do mesmo jeito que eu governei com dificuldades por conta de dívida de INSS, dívida de precatório, eu também, quando eu herdei a Prefeitura do prefeito De Santis, eu na época herdei um volume de restos a pagar. É natural o resto a pagar não é problema numa prefeitura, não é problema no governo do estado, não é problema. O resto a pagar, para o ouvinte entender, é aquela dívida corrente. Você compra a merenda, em 60 dias tem que pagar a merenda. Você compra o remédio, em 60 dias tem que pagar o remédio. Você tem uma medição de limpeza da cidade, você tem que projetar o pagamento dessa medição. Então isso é natural. O que eu às vezes fico chateado, por mais que eu tente ajudar o prefeito Lapena, é essa tentativa de desgastar o meu governo. Eu deixei para a Prefeitura de Araraquara o maior volume de obras da história da cidade de Araraquara. 400 milhões de reais em obras, a Araraquara nunca viveu isso. Então toca as obras, reconheça o trabalho que eu fiz e toca as obras. Eu deixei a Prefeitura com superávit de 14 milhões de reais. Eu deixei a Prefeitura com dinheiro em caixa, inclusive o IPTU de 2025, eu poderia ter utilizado, nunca utilizei. Ou seja, eu fiz uma transição correta com o prefeito Lapena. E estou me colocando à disposição para ajudar a cidade, no que a cidade precisar. Eu moro em Araraquara, minha família mora em Araraquara, eu nunca vou deixar de ajudar Araraquara. Agora, para de atacar o meu governo, governa pensando, olhando o futuro. Em vez de ficar tentando destruir o que eu fiz, construa o que eles acham importante fazer. Porque nunca Araraquara recebeu tantos recursos do governo federal. Nós temos que levantar as mãos e agradecer o governo do presidente Lula todos os dias. Inclusive hoje, estão sendo entregues em Araraquara 462 casas, ali na região do Vale Verde de São Miguel, dinheiro do governo do Minha Casa Minha Vida. Tem participação, sim, do governo do Estado, é real. Eu acho que a cada unidade, o governo do Estado entrou com 10 mil reais. Tem participação do governador Tarcísio? Tem. Mas o Minha Casa Minha Vida é dinheiro do governo federal. Ou seja, nós estamos entregando casa do governo do presidente Lula. Então, a cidade vive um bom momento. A cidade recebendo investimentos do governo Lula agora, com apoio do BNDES, que também é governo Lula, nós estamos trazendo a maior empresa de infraestrutura ferroviária do mundo. Nós estamos trazendo para Araraquara, que é a CRRC, que é uma empresa chinesa, multinacional chinesa, graças ao apoio do BNDES, graças ao apoio do governo federal. É um investimento de volume para a cidade de Araraquara também, com participação do governo do estado. Então, quando a gente junta forças, a cidade anda, a cidade progride. Tem que parar essa guerra política infantil, totalmente infantil, que não leva a nada, que não ajuda a cidade em absolutamente nada. Então, hoje, Araraquara está aí recebendo mais Minha Casa Minha Vida, dinheiro do governo do presidente Lula, com participação do governador Tarcísio. Nós estamos recebendo uma multinacional chinesa, que eu me dediquei muito para que ela viesse para Araraquara, também com participação do governo do estado. Ou seja, nós estamos com obras para entregar, que vai mudar a cara da cidade. Então vamos tocar a cidade para frente. Vamos tocar a cidade para frente,
Vamos unir forças em prol de Araraquara e parar com essa briga política infantil, que é totalmente infantil. Isso não leva a cidade absolutamente a lugar nenhum. Agora, vamos, Edinho, deixa eu só colocar aqui, o Guidolin está pedindo um espaçozinho. Não sei o que ele pode questionar, mas isso é importante, né? Porque é o tipo da conversa. Lógico que eu não quero promover debate, não quero promover absolutamente nenhum tipo de choque, mas deixa eu ver o que o Guidolin teria a dizer a respeito dessa questão, dessa briga, né? Dos precatórios, e que agora parece que tem um respiro, né? Bom dia, Guidolin. O que você gostaria de observar? Caiu. Guidolin é secretário de governo da Prefeitura de Araraquara. Ontem participou aqui no programa e tinha alguma complementação ou alguma contestação ao que o Edinho Silva está colocando. Eu acho que é referente às tentativas no CNJ, Madalena, dos precatórios, né? As tentativas de liminar. Então, que o Edinho conseguiu, né? O Guidolin conseguiu. Guidolin? Pois não, Lucas? Ok, tá Guidolin. Pois não, Guidolin, tem o seu espaço aí, o Edinho está te ouvindo, vai lá. Bom dia, Madalena. Bom dia a toda a bancada. Bom dia, ex-prefeito Edinho. Esclarecendo, como o ex-prefeito disse, ele teve com o prefeito Lapena, prometeu ajuda para o prefeito. Ontem eu citei disso. Acredito que ele se empenhou. Quando ele falou de a gente ter audiência com o CNJ, o prefeito Lapena fez audiência com o CNJ, eu participei junto com ele. Então, assim, para ficar bem esclarecido, o prefeito Edinho falou que tinha que ter audiência, nós fomos atrás da audiência e não conseguimos. De forma alguma, a gente nega todas as obras que ele deixou. O prefeito Lapena e o prefeito Edinho também sabe, tem conversado com ele, disse que ele tem que ser um embaixador de Araraquara. A gente sabe que precisa da ajuda do governo federal, a gente não nega que o governo federal ajuda Araraquara, mas eu acho que eu entendo as explicações dele, fez todas as ações que podia para tentar brecar o precatório e não foi possível. O CNJ negou. Então o prefeito Lapena fez sim audiência, eu participei ao lado dele e nós não conseguimos as liminares. Então, só para ficar esclarecido isso, eu entendo, eu não sei se o ex-prefeito Edinho tinha conhecimento disso, mas nós fizemos sim participação, né? Da mesma forma que ele falou que ele nos ajudou no Ministério do Esporte, é verdade, o prefeito Lapena pediu ajuda a ele, eu também mandei mensagem a ele. Então, se o ex-prefeito Edinho puder nos ajudar, nós vamos contar com a ajuda dele. Nós não temos hoje uma briga infantil. Acontece que existem coisas que vieram do governo passado. Nesse momento, a gente não quer discutir o passado, a gente quer discutir a Araraquara do futuro. E a gente quer sim a ajuda do ex-prefeito Edinho. Se ele puder ajudar a Araraquara, ele não está ajudando o doutor Lapena. Ele está ajudando a população de Araraquara. Então, acho que é isso que a gente, quando ele fala de briga, a gente não quer brigar com ninguém. A gente quer fazer Araraquara andar para frente. Edinho, tem alguma observação? Pois não, Edinho? Ô, Madalena, eu fiquei sem retorno aqui, eu não vi o que o Guidolin falou. Ele disse que não teve retorno, Luquinha? O Guidolin disse que o prefeito Lapena tentou sim audiência com o CNJ e houve a recusa de nova postergação, enfim, de nova liminar sobre isso. Então, que ele reconhece que realmente o prefeito está ajudando Araraquara, isso. Está conversando com as pessoas que possam resolver. E que ele disse que não está havendo uma discussão política, está havendo, na verdade, um interesse para que a cidade possa ajudar. E diz que o Edinho é visto pelo Lapena como embaixador de Araraquara. Foi isso que ele disse, Edinho. Não, Madalena, eu não tenho nada que debater com ninguém, nem com o Guidolin, nem com ninguém. O que eu quero é me colocar à disposição para ajudar Araraquara, que eu tenho procurado fazer. Toda vez que o Lapena me aciona, eu procuro ajudar. Ele me acionou agora, como eu disse, nesse programa do Ministério dos Esportes. O Guidolin citou isso, inclusive. Citou que você esteve lá, né? E ele me ligou quando da votação da PEC na Câmara. Eu disse para ele, Lapena, fica tranquilo que quem elaborou essa PEC fui eu. Então, e era verdade, eu falei, eu estou aqui dentro da Câmara conversando com as bancadas. Não vai ter nenhum equívoco em relação a isso. Então eu me coloco à disposição da cidade, Madalena, sempre, absolutamente sempre. Acho que a gente tem que olhar ao futuro, unir forças. A cidade vive um bom momento, repito, nós nunca tivemos o volume de obras que nós temos hoje. A cidade recebendo investimentos vultuosos. É hora de olhar para frente e cuidar dos interesses de Araraquara e efetivamente
eu me coloco à disposição da cidade. Agora, Edinho, é que eu tenho aqui uma questão com a rua da cidade, mas eu até queria perguntar a você a questão aí do Trump agora dizer que vai colocar os militares para... Rapidinho, você pode dar uma... Bem rapidinho, Edinho, porque o rapaz está na rua. Que é isso? O que ele pode fazer contra o Brasil nessa questão? Eu vou colocar os militares, não só sanções econômicas, mas também... que esse louco está pensando? Qual que é a visão do governo, você que está sempre ao lado do Lula aí? Por meio de bravatas, ou seja, ele bravateia, ele dizer que é mentira seria forçação de barra, mas ele faz manifestações que não tem laço na realidade. O próprio tarifaço é uma coisa totalmente absurda, né, que a própria justiça norte-americana está questionando o fato dele usar as tarifas como forma de coerção, não só contra o Brasil, ele está usando as tarifas como forma de coerção de diversos países do mundo. Agora, ele vai ameaçar o Brasil, porque o Brasil é um país soberano, é um país que as instituições funcionam. Nós tivemos, Madalena, uma tentativa de golpe e o planejamento de assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE. Isso é gravíssimo. Não querer que se apure tentativa de assassinato, não querer que se apure uma tentativa de golpe, porque, para o ouvinte entender, se não for apurado e se os responsáveis não forem penalizados, toda vez que alguém perder as eleições no Brasil, vai se sentir no direito de impedir que quem ganhou, portanto, quem foi escolhido pelo voto popular, tome posse, e o pior, vai se sentir no direito de matar quem ganhou as eleições. É um precedente gravíssimo. O Brasil está fazendo o que tem que fazer. Agora, os Estados Unidos que respeite as instituições brasileiras. Evidente que na geografia mundial, o que ele está falando é um absurdo. Você não pode, porque um país regulamenta redes sociais, que o Trump é contra. Mas nós vamos permitir pedofilia, nós vamos permitir vídeos de violência, de abuso de criança, tudo aquilo que é degradante para a sociedade, nós vamos permitir na internet? Não podemos permitir. O Brasil vai regulamentar. Se os Estados Unidos não querem regulamentar, é problema deles. Agora, o Brasil vai regulamentar, como a comunidade europeia está regulamentando, muitos países do mundo estão regulamentando. Então, respeite as escolhas que o Brasil faz. Não nos trate como um quintal dos Estados Unidos. Não nos trate como um puxadinho dos Estados Unidos, porque nós não somos. Nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos uma das principais economias do planeta. Então, tem que tratar o Brasil com respeito. Isso que a porta-voz da Casa Branca disse ontem, para mim é bravata, ou seja, não tem lastro na realidade. Tá certo, Edinho, muito obrigado, tá aí, né? Agora a gente fica curioso, vai invadir por céu, por terra, por onde, né? Então é um louco completamente Agora, não foi ele que disse, né? Foi aquela outra que parece uma maluquinha, aquela Caroline Leavitt. Assessora de imprensa. Assessora de imprensa, meio maluquinha também, bem ligada aos maluquetes, né? Mas enfim, a gente cumprimenta, Edinho.